Boa noite, turma. Nós vamos estudar óptica geométrica, que é a mistura do estudo dos fenômenos da luz. Vamos estudar a luz com geometria. Então, nós vamos para a correção do PET do segundo volume, da primeira e segunda semana, do exercício do 1 ao 3. Questão 1 fala o seguinte: um raio de luz incide no espelho plano, formando um ângulo de incidência de 60 graus. Letra A. Qual é o valor do correspondente ângulo de reflexão? Bom, pela segunda lei da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, se o ângulo de incidência vale 60 graus, o ângulo de reflexão também será igual a 60 graus. Letra B. Faça um desenho mostrando o espelho, a reta normal, o raio incidente, o ângulo de incidência, o raio refletido e o ângulo de reflexão. Considere um espelho na horizontal. Então, nós temos esse espelho aqui. Eu vou colocar aqui, esses tracinhos aqui, representa aqui a costa do espelho. Então, a frente do espelho é essa daqui. E sobre esse espelho, incida um raio de luz, que está aqui representado por verde. Eu vou chamar de RI, que é raio de luz incidente, ou seja, é um raio de luz que está batendo no espelho, incidindo sobre um espelho. Então, como que eu sei que esse raio de luz está indo em direção ao espelho? Essa setinha aqui, ó, essa setinha, vou fazer outra setinha aí, está mostrando a direção que esse raio está indo. Então, ele saiu daqui e está batendo no espelho, está incidindo sobre o espelho. No lugar em que o raio de luz incidente encontrou no espelho, eu vou traçar uma reta que está representada por esse pontilhado chamado de reta normal. Ela chama reta normal porque forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Nesse caso, a superfície é o espelho. Então, tem um N aqui representando a reta normal. Lembrando, novamente, o RI é o raio de luz incidente e aqui nós temos o espelho. Essa parte aqui é as costas do espelho. Ao incidir um raio de luz sobre o espelho, ele vai refletir. A reflexão desse raio está representado por essa semi-reta laranjada, RR, raio refletido. Então, se nós falarmos que o raio incidente, o RI, faz um ângulo de 60 graus com a normal, o raio refletido também formará um ângulo de 60 graus com a normal. Por quê? Segundo a lei da reflexão, o ângulo do raio refletido vai ser igual ao ângulo do raio incidente. Feita então a questão número 1, letra B. Antes de passar para a questão número 2, vamos falar só um pouquinho sobre formação de imagem. Nós vamos estudar as imagens formadas pela reflexão de raios luminosos. Nesse caso, nós estamos começando com os espelhos, depois nós vamos estudar as lentes. Como vamos estudar espelho, os raios de luz que incidem, ou seja, que batem no espelho, se refletem. É uma superfície polida, então eles vão se refletir. Se os raios de luz refletidos se encontrarem, a formação de imagem. Se os raios refletidos não se encontrarem, mas fazendo o prolongamento desses raios e o prolongamento desses raios se encontrarem, também há formação de imagem. Se não se encontrarem nem os raios refletidos, nem o prolongamento desses raios, não há formação de imagens por reflexão.
Isso vai ficar bem claro para a gente quando a gente for desenhar as imagens formadas nos espelhos esféricos, que é o espelho côncavo e no espelho convexo. Então, só para a gente ter uma breve noção, então vou colocar aqui um espelho. Vocês perdoam aqui, me perdoem pelo desenho, porque é a primeira vez que eu uso, mas estou fazendo com todo carinho para vocês. Aqui esses tracinhos aqui quer dizer que é as costas do espelho. Finge que isso é um espelho plano, que está aqui retinho, né? Vou colocar aqui um espelho retinho, que não está saindo. Então, vou colocar aqui um objeto. Vou colocar uma setinha, vou colocar o O, que é o objeto. Sobre esse objeto, então vai sair um raio formando um ângulo de 90 graus. Se ele está formando um ângulo de 90 graus, vou fazer aqui de vermelho, o raio refletido. Ele volta pelo mesmo caminho. Então, olha aqui, esse aqui é o raio refletido, de vermelho. Ele volta pelo mesmo caminho. Agora, vou fazer um que forma um certo ângulo com o espelho, diferente de 90 graus. Esse aqui. Lembrando que a luz caminha em linha reta, né? Nesse caso tá muito não. Ele sai formando o mesmo ângulo. Vamos fingir que tá tudo em escalas. Bom, encontrou esse raio vermelho, encontrou com esse, que são os dois raios refletidos, nós estamos desenhando. É lógico que formação de imagem tem vários outros raios que formam a imagem, são muitos raios, mas nós estamos usando somente os raios principais, que são chamados de raios notáveis. Então, olha aqui, esse raio aqui refletido encontrou com esse? Não, então não formou imagem. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode prolongar esses raios. Então, prolongando, esse aqui tem que vir retinho aqui. E esse aqui continua fazendo esse mesmo caminho. É o prolongamento dele. Ó, encontrou aqui. Se encontrou, quer dizer que nesse prolongamento dos raios vai formar uma imagem. Então, eu vou desenhar a imagem aqui de amarelo. Professora, mas por que você desenhou essa pontinha que dá certo? Olha, não saiu, os raios de luz não saíram dessa pontinha, então aqui também vai ser a pontinha. Bom, como aqui não está feito em escala, essa distância aqui teria que ser a mesma distância. Por isso que na hora de desenhar, vocês vão ver no caderno que precisa tudo ser feito em escala. Esse ângulo aqui igualzinho o de incidência igual ao de reflexão, para ficar tudo certinho. Mas então, só mais ou menos para a gente ver como que forma uma imagem. Então, vou colocar aqui o I, que é a imagem. Ou ela forma pelos próprios raios refletidos, que nesse caso aqui é o raio de vermelho, que não aconteceu, ou ela forma pelo encontro dos raios prolongados, que é o roxinho aqui, ele se encontrou, então formou uma imagem aí. Vamos direto para a questão agora. Questão 12. Agora que você já aplicou alguns conceitos, vamos reforçar algumas definições. Descreva com suas palavras as definições dos conceitos abaixo. Eu não coloquei, mas é de imagem real e imagem virtual. A imagem real é formada pelos próprios raios refletidos, e a imagem real é sempre invertida. Imagem virtual, ela é formada pelos prolongamentos dos raios refletidos e a imagem virtual é sempre direita. A gente viu no slide anterior que eu desenhei uma imagem formada pelos prolongamentos do raio, ela é virtual e ela estava direita, ela não estava de cabeça para baixo, ela não estava de ponta cabeça, ela não estava invertida. Então, a característica, toda imagem real é invertida, toda imagem virtual é direita.
Então, aqui, a imagem virtual. Imagem virtual é formada pelos prolongamentos dos raios de luz refletidos. Mas por que a imagem virtual não é formada pelos próprios raios de luz refletidos? Pois os raios de luz refletidos não se encontram para formar imagem. Então é necessário fazer o prolongamento dos raios refletidos para eles se encontrarem e formarem uma imagem. Vamos ver aqui, gente. O que vocês acham? Qual raio, esses dois aqui, vermelho aqui, que é o raio incidente e o raio refletido. Qual que é o incidente e qual que é o refletido? Incidente é o que vai bater no espelho. É esse aqui. Professora, como que você sabe? Olha a setinha apontando. A setinha está dizendo que está saindo um raio de luz do pé da moça e bateu no espelho. Ele reflete com o mesmo ângulo. Aqui está em escala, porque esse desenho foi retirado desse site aqui que eu coloquei aqui. Então, raio de luz refletido, né? Bom, agora, sai um raio de luz aqui, formando um ângulo de 90 graus. Bateu aqui no espelho. Se ele está formando um ângulo de 90 graus, ele volta pelo mesmo caminho. Eu vou até pintar esse raio aqui de amarelo para ser o raio refletido. Esse raio refletido aqui, ele está se encontrando com esse? Não. Vamos fazer o prolongamento. O prolongamento já está desenhado aqui de preto, olha. Vou fazer aqui de roxinho aqui e passar por cima. Esse aqui, encontrando com esse aqui, encontrou. Então, vai formar a imagem. Eles saíram de onde? Não foi do pé da mulher desenhada? Então, aqui vai formar o pé. A mesma coisa faz para a cabeça, né? Vamos supor que saia esse raio aqui e reflita por aqui. Então, se a gente fazer um prolongamento aqui, já usando em escala, o que bate reto aqui, volta pelo mesmo caminho. O que bate formando um ângulo de 90 graus com o espelho volta pelo mesmo caminho. Então, aqui vai ter a cabeça da garota, porque os raios de luz saíram da cabeça. Aí essa imagem, ela é direita porque ela está do mesmo jeito que a mulher está, não está de ponta cabeça, né? E é uma imagem virtual, porque é formada pelo prolongamento dos raios. E aqui nós temos um exemplo de imagem virtual. Então tem aqui a imagem virtual, ela é formada pelos próprios raios refletidos e todas as imagens virtuais são direitas. Então vamos lá para a gente acompanhar. Esse raio de luz vermelhinho, ele bate aqui e sai pelo foco. Então esse aqui é o meu raio refletido. Vou colocar aqui, ó, R, raio refletido. Agora, essa verdinha aqui, ele vai aqui formando um certo ângulo aqui e reflete aqui. Então, aqui meu raio refletido, RR. Agora, o azulzinho, ele passa pelo foco e sai paralelo. Então, aqui meu raio refletido, RR, raio refletido. Olha, os raios refletidos se encontraram aqui. Se ele saiu da cabeça, aqui vai ser uma cabeça também. Então, vai formar uma imagem porque houve o encontro dos raios refletidos. Essa imagem é chamada de imagem real porque é formada pelos próprios raios refletidos e ela vai ser invertida. Por quê? Ela está de ponta cabeça. Agora você mesmo pode ver a formação de imagem real invertida. Como? Através de uma colher. Aproxime e afaste a colher, vire ela ao contrário para ver as imagens formadas. Quais são os reais, quais são imagens virtuais. E a letra C da questão 2 fala assim, para a gente definir o que é reversão de imagem em um espelho plano. Resposta. A reversão de imagem em espelhos planos significa que o lado direito do objeto corresponde ao lado esquerdo da imagem
e vice-versa. Então, vamos olhar aqui, ó, essa imagem que eu tirei desse site aqui, se a gente for olhar bem, ó, vou colocar aqui, o cachorrinho aqui, o cachorrinho verdadeiro, que a gente chama ele de objeto, né? Ele está encostando a patinha direita no espelho. Só que se a gente for olhar a imagem parece que ele está encostando a patinha esquerda. Então, isso que é chamado de reversão de imagem. Para quem dirige carro, já viu que carro, moto, né, tanto faz, já viu que, por exemplo, no carro de bombeiros, o nome bombeiros está escrito do contrário, da esquerda para a direita, está escrito reverso. Por quê? Como esse é um carro que tem prioridade, a ambulância também é assim, quando você olhar no espelho retrovisor e ler o nome, você vai ler ele da direita para a esquerda. Então, você vai ler o nome original, bombeiros. Para quê? Para que eles fazem isso para que o motorista não tenha dificuldade e libere logo o caminho para que esses veículos tenham passagem rápida. Questão 3, pede a definição dos conceitos. O que é um espelho côncavo? Espelho côncavo é um espelho esférico que pode ser encontrado em qualquer superfície interna na forma de uma calota esférica e essa calota tem que ser refletora. Desculpa a letra aí, gente. Tem que refletir uma imagem, ser uma calota capaz de refletir uma imagem, tá? Refletir os raios de luz para formar uma imagem. Então, se eu tenho aqui uma esfera, corto ela no meio e pego essa parte interna da esfera aqui de dentro, eu tenho um espelho côncavo. É igual a gente olhar, se vocês tiverem aí na casa de vocês uma colher que reflete bem, pega a colher e olha para ela o lado que a gente coloca comida nela. Aquilo ali é uma representação de um espelho esférico, né? Quando a gente consegue ver a imagem. E nesse caso é um espelho esférico côncavo. Letra B, espelho esférico convexo. É um espelho. Espelho convexo é um espelho esférico formado por qualquer superfície externa na forma de calota refletora. Então, aqui tem, se a gente imaginar que isso aqui fosse uma esfera, cortou ela ao meio. Essa parte aqui de fora, né? Essa parte aqui de fora, ela sendo refletora, esse lado aqui é uma superfície externa e ele é chamado de espelho convexo. Então, no caso da colher, se a gente tá com aquela parte que a gente come, olhando para ela, virar ela, né? A gente conseguir ver a formação de imagem, quando a gente olha ela formada, é um espelho côncavo aí. E aí ele pede na letra C o que é o raio de curvatura de um espelho esférico. O raio é o raio da esfera que formou o espelho, sendo a medida da superfície externa até o centro. O que é essa superfície externa? Olha aqui, gente. Esse pontinho aqui, que a gente vai chamar ele V de vértice, e ele vai até esse pontinho aqui representado pela letra C, que é o centro. Então, o raio é essa medida, do vértice ao centro, ou seja, da superfície externa até o centro. E pede o que é uma distância focal de um espelho esférico. Bom, a distância focal equivale à metade do raio, ou seja, ela fica localizada num ponto médio entre o centro de curvatura e a medida externa da superfície. Então, aqui já está desenhado aqui. Se eu tenho que essa medida do centro até o vértice aqui vale 4 centímetros, quando eu for desenhar aqui, ó, o pontinho aqui, o F, do F até o meu vértice tem que valer 2 centímetros, porque o foco é igual a metade do raio. Quando a gente for desenhar, a gente tem que desenhar em escala, porque senão dá errado, igual aquele meu desenho,
para o desenho ficar no tamanho certo, nas condições certas. Bom, gente, então espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, procurem aí, pode perguntar.